os valores foram se perdendo aí no meio do caminho, devido a várias coisas que aconteceram ao longo da história, a mudança das ideias, do pensamento da sociedade como um todo. E aí desembocou nessa geração que é só mimimi. Por isso, esse título aí. Então, bora recapitular um pouquinho o que a gente viu nas outras aulas. Cadê o Shode? Opa, ainda não. O que tem eu, rapaz? Vamos lá. Diz aí, Shode. De todas as últimas aulas? Não, só A última? dá umas ideias aí. O que a gente já viu até agora? Tá. Na primeira aula do domingo. Não, na primeira aula a gente viu sobre a inversão de valores que está o mundo, com respeito a ideologias de gênero, a pessoas que se consideram homens, mas nasceram mulheres, ao inverso também. A gente viu também que estão tentando desvirtuar, né, o plano principal de Deus, o plano que está escrito em Gênesis, de homem foi feito para ser homem, né mesmo, para desempenhar suas funções como homem, e mulheres determinadas outras funções, né? Em resumo, também deu exemplos de casos em que pegaram muita mídia de jogadores, homens com porte físico de homem mesmo, tentando ingressar em ligas femininas por justamente se considerarem mulheres. Mas no caso a gente via também a injustiça que acontecia, né? A diferença também, justamente porque acredito que a maioria dos homens tem um porte físico ou tem mais força do que muitas mulheres, a maioria das mulheres. A gente viu também que o homem, a parte superior, né, do tronco, ele tem a parte mais desenvolvida, e as mulheres foram feitas de jeito diferente. A gente viu também que o homem em si, ele tem o papel de proteger, e que se ele usar essa força, que ele tem que usar essa força para proteger, e que ele não pode usar essa força para oprimir jamais a mulher. Então, enfim, a gente viu os papéis do homem assim, na sociedade, como segundo o desejo de Deus. A gente viu que pelo homem hoje tá sendo muito passivo, tá sendo muito, como posso dizer, tá se desvirtuando da vontade de Deus. Ele tá fazendo com que as mulheres despertem para preencher essa lacuna que ele deixa. Aí falou também sobre o silêncio de Adão, no caso a omissão também do homem, enfim, a falta de liderança. Foi mal, cara. Meu microfone, a acessibilidade dele tá Não bem baixa. relaxa. Aí eu boto aqui perto da boca. Então, enfim, a gente viu o papel do homem, a gente viu como um homem deve se comportar, como ser um homem de acordo com os padrões de Deus, né? Aí hoje, o nome da série do passado foi Machos, hoje vai ser Fêmeas, então, tipo, não tem de onde fugir. Meu irmão tá rindo aqui do lado. Então, é isso. Hoje vai ser bem bacana também, não perca. Muito bom, bicho. O show de nosso resumeiro oficial. Alguém tem mais alguma coisa que é complementar aí? Que esqueceu? Não? Então bora lá, né? Só botando aí para quem não estava nas outras aulas, né? Isso aí foi basicamente o que a gente viu na primeira aula. A gente
estudou um pouco sobre a concepção da realidade, que a realidade não tem nada a ver com o que a gente acha que é, o que a gente quer que seja, mas a realidade é o que ela é, porque ela é. Ela foi criada desse jeito. E aí, como é que a gente pode entender a realidade perfeita? Perguntando justamente para quem criou. E aí, a gente vai pegar a palavra de Deus, que tem a realidade declarada no seu estado perfeito aí. A gente viu também lá que os ataques de Satanás são todos contra Gênesis 1 a 12, porque Gênesis 1 a 12 é justamente a base de tudo que a gente tem aí hoje de não só moral, mas da construção de toda a raça como um todo, né? Você tem o início do plano de redenção, você tem o início da criação do mundo, estabelecimento da família. E aí, se tu quiser derrubar um prédio, você não vai quebrar as janelas, né? Você vai destruir o alicerce, porque aí o prédio vai cair mais rápido. Então, a gente viu também que o machismo e o feminismo, eles crescem pela ausência de verdadeiros homens. E aí a gente destrinchou também o que é machismo e o que é feminismo. O machismo é usar a sua masculinidade para oprimir a mulher, utilizar a força e o seu vigor para subjugar. Então, o seu vigor, a sua força foi Deus que te deu, Deus que te criou assim. Só que ele te deu um papel de servir e proteger, não de oprimir. E aí você vê aí o feminismo tentando usurpar o lugar que Deus instituiu para o homem, na busca de ter um papel igualitário. E o feminismo ele possui várias ramificações. Existem pelo menos 8 tipos de feminismo, né? A gente conhece assim, né? Existe o feminismo liberal, o feminismo radical, marxista, socialista, o feminismo moderado, pós-moderno, o separatista, o feminismo cultural e o ecofeminismo, entre outros, né? Esses são só os principais assim que tem mais repercussão, digamos assim. E aí na segunda aula a gente viu um pouco mais sobre o papel do homem e a gente viu também que Adão ele se omite do seu papel de líder, de protetor da sua família, que na verdade era só a mulher, né, até aquele momento, e ele procura enxergar a realidade com os próprios olhos e é por isso que a gente sofre o que a gente sofre hoje. E Deus deu o papel ali para Adão de proteger e, além disso, ele prestar contas. Por isso que quando Deus chama, depois que Adão come do fruto, é que os olhos dos dois se abriram. Não foi depois que Eva comeu, mas foi depois de Adão, porque Adão era o cabeça, Adão era o líder. Ele estava ali o tempo todo, mas ele não impediu a sua mulher de fazer o que Deus não tinha dito para não fazer. Ou seja, ele não exerceu a autoridade que Deus tinha dado para ele. E aí acontece tudo o que está acontecendo com a gente hoje por causa disso, por causa da omissão de Adão. E aí a gente vê isso quando Deus chama, né? Quando ele chega no jardim, depois de terem comido, Deus fala: Adão, o que foi que você fez? E aí Adão joga logo a culpa na mulher. E a gente vai ver lá aqui daqui a pouco o que foi que aconteceu depois. Mas a gente viu também aí na última aula que Jesus é o nosso maior referencial de masculinidade. A gente viu o ofício de Jesus como sacerdote, profeta e rei. Como sacerdote, ele cuida da liderança espiritual do seu povo. Como profeta, ele cuida. E como rei, ele protege, né? A gente viu também que ser homem vai muito além das características biológicas e fisiológicas, mas a gente sabe que isso não está separado do que significa ser homem, porque Deus criou desse jeito. A gente viu também que ser homem é usar a sua virilidade para presidir, prover e proteger, né?
Então, você também só será capaz de amar verdadeiramente sua esposa ou exercer a verdadeira masculinidade quando você compreender o amor de Cristo por você e se entregar aos pés dele. Porque ao contrário de Adão, que culpou a Deus dizendo, foi a mulher que o Senhor me deu. Jesus, ele toma os pecados da sua noiva sobre ele e fala, eu pago a culpa, eu vou assumir. E a gente tem que se espelhar em Jesus, não em Adão. A gente tem que assumir a responsabilidade, porque Deus criou a gente para prestar conta. Agora, seguindo nossa habitual piadinha, a gente tá até acostumado a ver esse tipo de coisa na internet. Você tá lá de boa no Instagram e tem algum meme desse tipo aqui, né? Que me leve ao seu líder. Não dá, minha mulher não tá em casa, eu não sei onde ela tá. Seria cômico se não fosse trágico, né? E aí, esses dias eu tava vendo uma página de masculinidade, né? E aí, nos comentários lá, uma menina tinha marcado essa página aqui. E aí eu fiquei encafifado, porque é um negócio muito assim, gritante, que não faz muito sentido e a gente vai ver por quê hoje. Isso aí, ó. Feminista cristã. E agora? Tá certo ou não tá isso aí? Agora, olha só as ideias da cabeça. Garotas não precisam. Olha o primeiro de baixo aí. Gostar de garotos. Como assim? Ela é feminista, é cristã, e aí ela já está desvirtuando o primeiro livro da Bíblia aí. Como assim ela é cristã ainda? Aí embaixo no comentário dela, ela está dizendo sobre vocês não serem obrigadas a nada. Faz sentido isso? Ai, ai. Vamos lá. Então, esse é o nosso tema de hoje. Fêmeas vivendo a feminidade bíblica no mundo moderno. Agora, por que a gente separou isso aí em macho e fêmea? Alguém lembra? Não? Porque Eva só ganha o nome de Eva aí no capítulo 3 de Gênesis. A gente vai ver daqui a pouco aí. Mas até então, quando Adão fala assim, até que enfim, essa aqui é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela é chamada de varoa, porque do varão foi tirada. As palavras ali para homem, mulher, varão, varoa, são as palavras do original para macho e fêmea. Não é para macho, quer dizer, é para macho e fêmea, melhor traduzido para o português, né? Vamos seguindo. Então, o que é ser mulher? A gente vai fazer aquele esquema mais ou menos que a gente fez na aula passada com os homens, né? Então, fica ligado aí, se quiser comentar aí, fica à vontade. Se quiser concordar, discordar, só falar aí. Vai lá. Ela. Você acha ela um exemplo de mulher? Se sim, porque sim. Se não, por que não? Fica à vontade aí, pessoal. Pode falar. Comentem, comentem. Nunca assisti esse filme. Não sei. Ai, May, como assim? Não muito filme. Comecei, a pessoa nunca assistiu Mulher Maravilha, cara. Onde é que esse mundo vai parar? Cara! Desculpa, não estou falando de si. Aí diz aí, quem conhece, diz aí, não vale olhar no Google.
Não, porque ela é, tipo... Tá, tudo bem que ela é incrível, mas é, ela é uma guerreira, na verdade. Ela, tipo... Ih, travou aí, Thaís. Ai, travou. Travou. Ela é uma guerreira. Então, Ai, tu quer que eu vá na frente? ela é uma guerreira e... Peraí que minha internet não tá pegando muito. Vai lá. Mais alguém quer ir comentando aí? Por que que ela não é um exemplo de mulher? Já que a Thaís assumiu, eu vou falar então. Ela é uma guerreira. Não tem... Ah, a Danila apareceu aí. Fala aí, Danila. Ela botou no chat aí, Thiago. Ah, foi... Acho que eu não consigo Falou abrir. pra mim. Ela é uma guerreira independente e não precisa de homem pra nada. Exatamente. Ela vive numa terra, antes dela ir pro mundo real, digamos assim, ela vive num mundo onde os homens não são simplesmente necessários. Então, ela vive o ideal de mulher, só que ela também exerce o papel de homem, né, dentro da sociedade dela. E a gente viu também na aula passada que a mulher precisa do homem, assim como Deus criou também o homem para a mulher também, né? Para ser um complementar o outro, um é necessário para a vida do outro. Então ela vive uma sociedade onde os homens não são necessários, ela vive uma vida onde o homem não é necessário. Mais alguém quer falar alguma coisa aí? Não? Então bora para a próxima. Essa aí, essa não conhecer também. Que isso, velho? Não, Não vejo muita série, nem muito filme. ai, ai. Não sei ela não. Cadê a Sati? Ai, meu Deus. É meu programa de todo dia. Diz aí, diz aí. Ai, eu gosto dela. Até comentei contigo, né? Sobre eu achar ela legal e tal, como mãe. Mas tem aquilo mesmo que a gente comentou sobre fofoca e tudo mais. Exatamente, a Rochelle é um baita exemplo de mãe, né? Mineiro, se não me obedecer, eu vou te virar do avesso. Ai, adoro. Vou te bater até tu ficar branco. Ai. Mas se ser brava não é tanto o problema dela quanto a fofoca. Né? Ela gosta de ir pro salão para ficar conversando com as outras e comentando da vida dos outros. Ai, amiga, tu viu isso? Não sei o que, não sei o que. E aí ela e a Vanessa, amiga dela, gostam de cuidar da vida dos outros. E aí tem um episódio que a Tônia vai pro salão também e todo mundo fica... todas as mulheres que estão ali fazendo cabelo ficam espantadas com tanto de informação da vida dos outros que a Tônia tinha. Aí a Tônia foi o mesmo caminho da mãe e a mãe com inveja dela, porque todo mundo tava com atenção nela. Mas não, a Rochelle também não é um exemplo de mulher a se seguir, né? Próximo. Essa aí também, se não conhecer, meu amigo... Não faço a menor ideia de dizer. E Thiago, Ah. não sei se você vai falar isso mais depois, né? Mas o exemplo anterior, isso acho que começa a gente leva na brincadeira, mas eu creio que a gente começa a exercer isso muito dentro da igreja, às vezes.
eu tenho algo para compartilhar contigo. Em vez de falar dela mesma, dos seus problemas ou dos seus pecados, comenta de outra pessoa. Porque fulano é isso, porque ciclano é isso, né? Aquilo. E acaba focando o erro de outro em vez de confessarmos uns aos outros, né? Que a palavra diz para nós confessarmos uns aos outros e não confessar o pecado dos outros, né? Então eu acho que isso é um problema muito sério quando se leva nesse sentido, né? É verdade. Ô, Thiago, só comentando mais uma coisa da Rochelle, a gente reconhece muito nela um conceito de disciplina mais tradicional, né? Aquela mãe que não tem medo de bater, que, enfim, ela disciplina mesmo. Só que aí, o que ela faz não é bem disciplina, né? Ela não bate pra disciplinar, ela bate muito por ira também, né? Isso também é uma coisa que é reprovável nela. Boa, muito boa. Então, não é tudo que se perde na Rochelle. Tem coisas que dá para se espelhar sim, mas a gente tem que prestar atenção no que é bom, né? Não no Eu que é vejo ruim. também. Desculpa. Não, pode falar. Eu vejo também que ela, nessa questão de disciplina, a Rochelle, ela assume muito o papel que era para ser do pai. Então, dentro de casa, assim. Ela tipo, o pai já, o marido dela trabalha, né? Tem 2 empregos. E aí ela toma toda a disciplina da casa e muitas vezes ela justamente pega esse papel que às vezes era para ser do pai, de mais autoritário e tal. Muito bom. E a gente vê também que a Bíblia não tem só bons exemplos para a gente seguir. A gente tem, por exemplo, no livro de Juízes, uma penca de maus exemplos para a gente não seguir. Justamente está ali para a gente olhar e falar, não, eu não quero ser assim. Então a gente tem que, como o Paulo diz, a gente tem que aprender a reter o que é bom. Próxima. Cadê as meninas mais antigas aí? Velha não, né? Mas isso aí é do meu tempo. Fica mais antiga, Thiago. Vai sair. Ai, mais antiga, gente. O filme disso aí lançou em 2008. Não, eu gostava dela. Pra mim, ela era a principal do filme, mas ela tinha muitos problemas de, tipo, se achava superior e, tipo, fazia pouco dos outros. Ela era meio tóxica. Mais alguém? Ela também valoriza muito as coisas materiais, né? Porque ela é rica e tudo mais, então dá pra ver até na foto como ela tá vestida e tal, que ela valoriza muito mais as coisas externas mesmo. Boa, boa. A Sharpay Evans, ela simplesmente ela quer todos os holofotes para ela, né? Você vê várias vezes ela dançando com o irmão dela, ela sempre querendo estar acima do irmão, sempre querendo aparecer mais, não só do irmão, mas todos dentro da escola, e ninguém gostava dela por causa disso, só as amigas que gostavam de se aparecer junto com ela, né? Porque ia ter mais status, né? Digamos assim, dentro da escola, porque ela era rica e patricinha e todos os meninos babavam nela, e aí você vê ela querendo tudo para ontem, e se não fosse tudo do jeito dela, aí o mundo ia se acabar, né? Ou ela fazia tudo até conseguir, ou ela simplesmente descia a mão na cara de quem ela não gostava, né? Acabava com a coitada da pessoa que discordava do que ela queria. Mais alguém, gente? Não? Bora para a próxima aí, Sati. Essa próxima aí tu vai ter que me ajudar. Ai, adoro. Ai, ai. Eu particularmente não conheço, mas a Sati deu a ideia aí e eu botei aí que ela falou que era uma boa e as meninas conheciam, né?
Então diz aí, Sati, por que não? A principal do filme, essas três aí do canto, sem ser a Lindsay Lohan, elas são tipo as rainhas da escola e todo mundo quer imitar elas. A Lindsay Lohan chega na escola e tipo é uma menina mó simples, humilde e acaba se juntando com elas três e ela acaba ficando muito parecida. A Lindsay Lohan tinha outros amigos lá e os outros amigos não reconhecem mais ela pelo fato dela estar andando com elas três e se tornar uma pessoa totalmente diferente. A líder principal, essa do lado dela, rosa, questão de rosa, a Regina George, e ela é o ícone da escola, todas as meninas querem ser igual a ela, e ela é meio que a militar lá da escola, todo mundo quer seguir ela, mas ela é um péssimo exemplo por ela tipo, ser falsa, meio que ser uma pessoa, como é que fala? É totalmente um exemplo ruim, sabe, na escola, mas todo mundo quer seguir ela. Bom, quem mais? Não? Então, é um exemplo se seguir isso aí? Ou não, né? A gente vai dar uma olhada agora um pouquinho na origem do problema aí. Quero que você olhe ali para Gênesis 3 aí comigo. A gente vai dar uma olhada a partir do versículo 13. Se você quiser acompanhar aí, fica à vontade, senão eu vou ler aqui, né? Então, até aqui no versículo 13, Deus está... A serpente tenta Eva, e aí joga a ideia errada na cabeça de Eva, como a gente já viu lá na primeira aula, começa a distorcer aquilo que Deus falou, mostra uma falsa liberdade, assim como ele faz até hoje, mostra o que é errado como se fosse certo e o certo como se fosse errado, e aí, distorcendo isso, a gente acaba pulando para dentro do que é errado, né? A gente veio no versículo 3, versículo 3 não, versículo 1 ainda, né? Foi, jogando assim, né? Foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim, aí distorcendo o que Deus tinha falado. Deus tinha dado todo o jardim para Adão e para Eva, que não eram Adão e Eva ainda, desfrutarem. E a gente vê que aquilo que Deus dá para a gente é muito maior do que aquilo que Ele não dá, mas a gente só quer aquilo que Deus não deu. A gente esquece de agradecer pelo tanto que Ele tem dado para a gente e a gente quer sempre buscar aquilo que a gente não tem ainda. Né? Aí, chegando perto do versículo 13, quando Adão come do fruto e aí ele ouve Deus chegando no jardim ali, e aí Deus pergunta para ele, Adão, onde é que tu tá? E aí ele fala, Senhor, eu ouvi os teus passos e eu me escondi, né? Porque eu estava nu. Aí Deus pergunta para ele, Adão, quem foi que te disse que tu estava nu? Por acaso tu fez o que eu te falei para não fazer? Aí Adão já joga a culpa na mulher, né? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Não fui eu, não. Foi ela que me deu o negócio lá e eu comi. E aí Deus pergunta para a mulher, o que foi que você fez? E aí a mulher joga a culpa na serpente. E a serpente não tinha para quem passar essa batata aí. Deus castiga logo de cara, né? Na primeira aula a gente viu que a serpente foi quem recebeu punição por isso que aconteceu e que Adão e Eva, Deus só liberou aquilo que eles já tinham imposto para eles mesmos, né? Passar a enxergar a realidade com os próprios olhos e não a partir dos olhos de Deus como era até aí. E aí no versículo 14 diz assim: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Maldito, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida.
porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E até aí a gente vê de parar para observar tudo que tem envolvido nesse versículo 15, a gente vê aí o começo do plano de redenção, já o plano de Deus para resgatar de novo a humanidade para ele, mas isso é um outro assunto, tema para outra aula. E aí no versículo 16 seguem: a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com o sofrimento você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Então, esse versículo aqui é o que mostra assim, maior impacto, digamos assim, na nossa vida hoje. Engraçado que o pastor Daniel Lima falou no passado na Conferência dos Homens. Deus multiplicou as dores do parto aí para a mulher, para elas entenderem o que é uma gripe para os homens, né? Brincadeira, gente. Mas aí a imposição que Deus coloca do que eles mesmos queriam para eles, né? E aí, essa parte aqui, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E aí desemboca em outra coisa que a gente tem hoje. Dá uma olhada aí. Lembra que a gente falou sobre o feminismo lá em cima? Do que era o feminismo? Era tentar usurpar o papel que Deus tinha dado para o homem, na esperança, digamos assim, de ter um papel igualitário. Mas não foi assim que Deus criou para ser. Deus criou um para complementar o outro, cada um com o mesmo valor perante ele, mas exercendo papéis diferentes. E, como é que meu pai costumava dizer, né? A unidade na diversidade. Deus criou para serem um, exercendo papéis diferentes, mas com um valor igual, né? E aí você tem aí a diferença entre a feminilidade e o feminismo. Feminilidade é você viver aquilo que Deus criou para você. O feminismo é você tentar usurpar o papel que Deus deu para o homem. E aí, dentro do feminismo, você vê o ativismo aí, né? Essas imagens aí embaixo, que uma coisa cada vez mais gritante dentro do Brasil, principalmente, que o brasileiro parece que gosta de protestar. Muitas vezes nem sabe por que está protestando, mas está lá, né? E aí você vê pessoas querendo viver uma vida totalmente libertina e defendendo valores que não condizem com a palavra de Deus, assim como a feminista cristã que a gente viu lá no começo, né? Aí tem esse perfil aqui de uma conservadora. Ela postou essa foto aí de uma mulher com esse livro aí na mão. É O Homem Inteligente, ou Infelizmente Tem que Acabar. Aí ela comenta aí embaixo: imagina se fosse um homem com um livro escrito A Mulher Tem que Acabar. O que ia gerar de bafafá em cima desse negócio ia ser bravo. Mas aí a mulher com um negócio desse parece que não causa escândalo nenhum, simplesmente é normal, deixa acontecer. E a gente vê que o feminismo em si, ele é uma ideologia anticristã que vitimiza as mulheres para que elas vejam a si mesmas como vítimas incapazes de decidir sobre a sua própria vida, de forma que elas sempre vão culpar os homens pelos erros que elas cometem, né? Aí, essa aí de baixo, aborte seu machismo. Tá certo uma mulher cristã decidir esse tipo de coisa?
Reflita aí, né? E agora a gente vai ver as qualidades da mulher de Deus, o que uma verdadeira moça cristã precisa ser. Alguém tem alguma pergunta até aqui, gente? Não? Então, bora seguir aí. Então. Primeiro, lá em Provérbios 31, versículos 10 até o 12. Na verdade, esse capítulo como um todo é as instruções da mãe do rei Lemuel ali para ele. Tudo que ela ensinou para ele que uma mulher precisa ser e fica de ensinamento para a gente aí, né? Mas você deve estar se perguntando o que o Will Smith tem a ver com essa história aí toda, né? E o tio Phil também. Mas interessante essa série, não sei quem já assistiu O Maluco no Pedaço, mas eu gosto pra caramba. O Will, ele vai morar com o tio Phil e com a tia Vivian e a família deles em outra cidade. Ele é um molecão do interior. Na verdade, ele queria ser moleque para sempre, né? E aí você vê a briga do tio Phil com ele toda vez que o tio Phil tem que salvar o couro dele. Mas eles não são o foco agora. O foco agora é a tia Vivian. Apesar dessa atriz não ser muito boa das ideias, tanto que ela foi substituída na terceira temporada, a figura da tia Vivian, muito interessante, tem um episódio que ela simplesmente dá a louca nela, ela fala que ela vai parar de ser dona de casa, que ela vai atrás do sonho dela que ela não conseguiu realizar quando ela era jovem, que ela queria ser dançarina, né? E aí ela entra para um estúdio de dança lá e aí... Oi? Quem tá falando aí? Pode falar. Não, foi sem querer. Mas enfim, e aí ela começa a reclamar e o tio Phil, muito sabiamente, ele fala por que você não volta para nossa família? Você viu o caos que ficou desde que você saiu. E aí ela continua refletindo, né? E aí a gente vê a mulher virtuosa ali na Provérbios. A gente já vai ver o versículo aí, mas o tio Phil fala assim: enquanto seu marido se mata para trabalhar, você está cuidando da casa. Isso é muito bom, porque ele pode exercer o papel dele de prover enquanto ela está cuidando dos filhos ali, né? A gente vai ver agora aí o versículo. Diz assim, se você não estiver conseguindo ler aí: mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela faz bem e não mal. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Aí você vê o coração do marido dela se alegrando, porque ele pode trabalhar tranquilo, porque ela está cuidando das coisas em casa, né? Complementando o ideal aí do que Deus criou para ser a diversidade, digamos assim. Uma pergunta, gente? Não? Um comentário também? Se quiser, pode ficar à vontade. Próximo aí, em contraponto a Sharpay Evans. Discreta. Como assim uma qualidade de mulher desse jeito? A gente vê aí Provérbios 11, 22 e 1 Pedro 3, 3 e 4. Provérbios 11, 22 diz assim:
Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Parece forte isso, né? Mas é a realidade. Uma joia de ouro no focinho de um porco que está revirando na lama, você só vê o brilhinho da joia de ouro lá, mas que na verdade ela não tem valor nenhum porque está no focinho do porco, né? Ela pode até ser valiosa, mas ela vai ser desprezada justamente porque está no focinho do porco ali. A Sharpay é desprezada porque ela é chata com todo mundo e ela sempre quer aparecer. O próximo versículo, 1 Pedro 3, do 3 e o 4 aí. Pedro está dando algumas instruções para os homens e para as mulheres ali, aqueles irmãos. Diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados de joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é agradável, o que é de grande valor para Deus. Então, de ver essas instruções aí de Pedro, eles viviam num mundo helenizado, né? Para quem não sabe, helenizado é o mundo transformado pela cultura grega ali que Alexandre o Grande tentou englobar e depois foi dominado pelo Império Romano, que só abraçou tudo. Então, a boa parte das mulheres, elas gostavam as mulheres gregas e as romanas principalmente, elas gostavam de enfeitar o cabelo com tranças e com pendente de ouro, de prata, sei lá. Mas gostavam de aparecer desse jeito, né? E aí Pedro fala que o seu valor não deve estar nesses enfeites que mostram só o exterior. O seu verdadeiro valor deve estar no espírito dócil e tranquilo, porque é isso que tem valor diante de Deus. Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Alguém concorda? Alguém sem corda? Não? Então bora pro próximo. Sensata. Aí em Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, o livro de Provérbios ele tem muitos versículos falando sobre o uso da língua. Vários ensinamentos preciosos sobre isso. E esse versículo aqui ele fala que a língua tem poder para matar e para dar vida. E as pessoas que gostam de usar a língua têm que estar preparadas para aguentar o tranco depois, né? Se você vai usar a sua língua para o bem, você vai comer o fruto que a sua língua produziu, né? Mas se você gosta de falar o mal por aí, gosta de ficar falando da vida dos outros, tem que estar preparado também, porque o fruto vai vir. E como a gente vê lá no livro de Gálatas também, não tem como você plantar manga querendo comer jaca, né? Se você plantou, você vai comer, você vai colher. Alguma pergunta até aí? Algum comentário? Não? Vamos seguindo então. Trabalhadora. Provérbios 31, 15, 17, mais uma vez aí esse capítulo aí. Se você ainda não leu esse capítulo, você está perdendo tempo. Então, pegue logo e leia, que são informações valiosas, ensinamentos preciosos que todo mundo precisa ter. Provérbios 15, 31, 15 e o 27 diz assim: antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefas às suas servas. E o 27 diz assim: cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. A mulher de Deus ela não é uma dondoca.
Não é uma lady que fica o dia inteiro tomando chazinho enquanto todo mundo se mata de trabalhar para ela, né? Nem tudo são os outros que tem que fazer por ela, mas ela que corre atrás ali, ela que faz, ela auxilia aí. A gente lembra também lá do exemplo da tia Vivian, que ela está trabalhando aí, enquanto seu marido pode trabalhar. Versículo versículo 11, né, que a gente viu que o marido confia nela, né? O marido pode trabalhar em paz. Em outro versículo aqui, deixa eu só me lembrar, que ela permite que esse trabalho dela permite que o marido dela possa trabalhar e estar entre os juízes, porque fica tranquilo por ela estar cuidando de tudo até ele chegar, né? Enfim, depois você dá uma olhada aí nesse capítulo e com certeza isso fará grande diferença na sua vida se você colocar em prática. A próxima, forte. Provérbios 31, 25 aí também. Reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. E o versículo 26, ele fala também que ela fala com sabedoria, mais uma vez falando sobre a língua, né? Então, ser mulher não está relacionado à fraqueza, mas lembra dentro da proporção que Deus deu e não querendo exercer o papel que Deus deu para o homem. A mulher de Deus ela não é fraca, não é incapaz, pelo contrário, ela é capaz, é forte para poder realizar suas tarefas, realizar seus sonhos, seus estudos, e ela pode muito bem fazer isso porque Deus deu força e deu dignidade para ela. Mais alguma pergunta, gente? Um comentário? Não? Então, encerrando aí, eu achei essa frase uma apostila do professor Thiago Abdala, que eu achei fantástico, muito interessante, e dá uma definição maior assim do que é a feminilidade, né? Na essência da feminilidade madura está uma disposição livre de afirmar, receber e nutrir a força e liderança de homens dignos, de maneiras apropriadas aos diferentes relacionamentos de uma mulher. O que ele está querendo dizer? Dizendo que a essência da feminilidade ela está livre de querer afirmar a força e a liderança que Deus deu para os homens, mas também que ela não vai obedecer qualquer um, né? Por exemplo, a mulher ela não deve ser submissa o homem, por exemplo, não assalta um banco, né? Principalmente uma mulher cristã que sabe que isso é errado, mesmo que seu marido não seja cristão também, né? Você sabe que isso é errado, entende isso, mas por isso que ele fala aí de liderança de homens dignos, né? Então você deve sim se submeter à liderança do seu pai, do seu marido, do seu pastor. Claro que sempre obedecendo aos princípios da palavra de Deus. Enquanto eles estiverem obedecendo esses princípios, você pode confiar, você pode obedecer em paz e também você deve deixar que eles exerçam o seu papel, né? Você não deve ficar tentando usurpar o papel que Deus deu para o homem. Lembra lá que o homem ele só vai conseguir amar verdadeiramente a sua esposa, ou seja, exercer a masculinidade dele quando ele compreendeu o amor que Cristo teve por ele, né? De se entregar
aos pés de Cristo ali, aí sim ele vai ser um homem digno, mas não quer dizer também que ele não seja digno de respeito e de submissão antes disso, né? Se ele é o seu marido, se ele é o seu líder, ele está acima de você, então você deve submeter a ele, sendo ele cristão ou não. A diferença é ele exercendo o papel que Deus deu para ele na sua plenitude, né? Então, gente, perguntas, comentários, concorda, sem corda? Diz aí que a nossa... A gente ainda tem uns 10 minutos aí. Enriqueçam a discussão aí, gente. Pensando ainda, peraí. A gente vai ver mais coisas na próxima aula ainda. Faltou algumas coisas, mas a gente vai ver aí na próxima como é que isso tudo se encaixa. Então, comentários aí, vai. Tiaguinho, aquela hora. Eu não vou aparecer aqui, eu tô fazendo almoço. Eu queria comentar com vocês, eu gosto muito desse assunto de feminismo, né? É algo que eu estudo até na minha área de atuação, academicamente. Tem um livro muito bom, da Ana Campagnolo, chamado Feminismo, Perversão e Subversão. Se alguém quiser, eu posso até emprestar. Ela fala do ponto de vista histórico e sociológico, né? Sobre a questão do feminismo e principalmente do feminismo como um movimento ligado ao comunismo, o que é muito interessante, porque a gente sempre confunde e pensa que o feminismo, eu sempre falo isso com as meninas, que a nossa geração, a minha geração, foi criada para ser feminista, né? Então a gente já nasce com os pressupostos feministas. Eu lembro da minha avó me falando: tu tem que trabalhar para ser independente, não depender de homem. Tu não pode fazer isso, porque mulher tem que ser livre, ela pode fazer o que quiser. E eu tenho exemplos na minha família, da maioria das mulheres, todas as irmãs da minha mãe são 4, só minha mãe é casada. Então, quando eu paro para pensar nisso, e elas juram que não são feministas, mas na verdade a cosmovisão delas é completamente feminista. Mas também tem um outro lado, né? Já conversei com algumas meninas que elas sempre entram em um certo dilema por elas não se encaixarem num determinado tipo de feminilidade que tem muito mais a ver com estereótipo do que uma feminilidade bíblica. Por exemplo, até no seminário eu cheguei a ter esse dilema com algumas meninas, né? Da gente ver mulheres em que a gente vê assim, nossa, esse aqui é tipo padrãozinho de feminilidade bíblica. Aí tá lá a mulher de vestido florido e que tá sempre sorrindo, e que é sempre meiga e que às vezes raramente usa uma calça jeans. É isso que eu falo quando eu relaciono estereótipos, né? Como se isso fosse feminilidade. Mas, na verdade, não é isso, né? Vai muito além do estereótipo. É algo do coração mesmo. E é claro que isso vai transbordar, mas isso não tem a ver necessariamente com o estereótipo. É um assunto muito, muito amplo, muito abrangente, né? Mas tem uma autora que ela fala muito sobre isso, que é a Carolyn, no livro Feminilidade Radical. Ela é bem equilibrada nesse sentido. Eu acho que ela não vai para nenhum dos extremos, que é a nossa tendência. Eu acho que é ir para um dos extremos, ou de ser feminista, ou daquela feminilidade extremamente açucarada, que também é um problema. Eu acho que eu falei muito, desculpa. Não, relaxa. Assim como a verdadeira masculinidade não está resumida a estereótipos, a verdadeira feminilidade também não se baseia nos estereótipos impostos pela sociedade. Ainda que isso seja importante para você também parecer aquilo que você é, né? Mas
Lembra sempre do limite do bom senso. Interessante também que isso aí que tu falou, Laurinha, de o comunismo estar associado com o comunismo, né? As filhas de Karl Marx eram ativistas feministas, uma das primeiras aí. E as duas, por sinal, se suicidaram. Mais alguém tem comentário, gente? Pode falar, gente, não tem com medo, não. PH, abriu o microfone aí. Pode falar. Não. Fica à vontade. É só começar a tirar o Bruno de fundo. Eu acho que é muito isso. Olha aqui o microfone. É o livro que a Laurinha falou. Pode falar? Da hora. Então, dois livros que uma amiga minha me ajudou a montar isso aí, recomendou, né? Esse aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí. Mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Essa aqui é a versão para as mulheres e tem uma versão para adolescentes jovens também, que é esse aqui, ó. Mentiras que as garotas acreditam e a verdade que as liberta. Da Nancy Lee DeMoss. Ela falou que vale a pena aí você ler. Esse aí, Feminilidade Radical, também tenho ouvido falar bastante dele aqui dentro do seminário. Eu vi ele até na biblioteca. Vi bastante meninas lendo aqui dentro. Eu acho que deve ter uma repercussão muito boa aí, uma reflexão muito boa nesse livro. Mas eu não posso comentar porque eu não li ainda. Mais alguém, gente? Então, passa a bola para ti aí, Massato. Se quiser encerrar. Se quiser comentar ainda. Muito bom. Esse livro a Ruth tem lido, é um livro muito bom. Que o Thiago colocou, eu também tenho aqui em casa, a Ruth leu já também, já fez alguns estudos com algumas mulheres. É muito bom. Tem alguns vídeos na Conferência Fiel que fala sobre isso também. Vídeos muito bons mesmo falando sobre feminilidade. Você pode acessar o site lá, tem disponível no site da Fiel. São bastante assunto ali sobre feminilidade, feminismo, e as meninas que tiverem interessado podem acessar lá e ouvir essas palestras, né? Sobre uma conferência de mulheres que elas trataram bastante sobre esse assunto, e é um assunto muito importante dentro da nossa realidade, principalmente porque, não sei como o Thiago vê, né? Mas como que a mulher hoje pode se portar não feminista, mas sendo feminina, né? Porque muitos valores invertidos, não só por conta da própria, não estou dizendo que isso é um erro da mulher, mas também por muitas vezes o homem ser negligente e também por conta da sociedade que está virando as coisas dos avessos, né? Então, como que a mulher pode exercer o seu papel hoje? E principalmente, né, hoje não temos problema com os jovens, mas eu espero que todos os jovens tenham uma família, assim, diante dos padrões de Deus, né? Essa é a minha oração, para que cada mulher encontre um marido certo e para cada homem encontre a sua mulher certa, né? E vivam dentro daqueles padrões que Deus realmente desejaria de um casamento. Mas a gente tem muita gente chegando na igreja que já, né, se tornaram cristãs, se converteram,
mas que são mães solteiras, que são mães divorciadas, né? Mulheres que sofrem abusos, né? De homens que se dizem machos, né? Mas a gente vive nessa realidade hoje, né? Então, como que ser uma mulher feminina, mas sem ser feminista, né? No sentido de que... porque a própria sociedade empurra ela para isso, né? Porque você vê hoje abuso de homens aí bancando os valentes. É muita coisa ruim acontecendo, mulheres. E a própria mulher fica com medo, né, de entrar em relacionamento por conta disso, né? Porque até mesmo dentro da igreja, dentro dos próprios cristãos, não na nossa igreja, mas eu já ouvi casos de próprio pais, né, maridos cristãos, abusando da sua violência física contra a mulher, contra os filhos, né? Já ouvi casos, né, de até a própria pedofilia em famílias cristãs, né? Uma coisa horrível isso, né? Então, como é que a mulher pode se sentir protegida, né, se o próprio homem, de ser cristão, comete essas coisas, né? Então, como é que a gente pode aconselhar essas meninas a serem femininas, a deixarem o homem realmente ser um homem e elas exercer o papel de mulheres, né? Como mulheres, né? E é uma coisa é uma linha bem fina aí pra gente, sei lá, pensar. Só queria fazer só um comentário. Hoje, assim, a gente vê o quanto todos esses adjetivos que tu deu, Thiago, eles mudaram, sabe, o significado por causa da sociedade mesmo. A gente vê muito, por exemplo, a fada sensata, que a gente vê muito hoje em dia, sabe? A fada sensata hoje são as mulheres que são autossuficientes, que têm suas próprias conclusões e o que ela acha é a verdade dela e tá tudo certo, né? Então, essa fada sensata é aquela que que defende todos os valores e os valores errados, né? E não só isso, mas também a questão de trabalhadora. Se é uma mulher trabalhadora, ela vai ser independente e suficiente em si mesma. Se ela é forte, ela não precisa de ninguém, né? Então, a gente vê muito isso, assim, nos tempos que a gente vive hoje, pelo menos eu vejo muito isso, nas mídias sociais, principalmente as mulheres famosas e as digital influencers pregando isso, né? Falando dessa forma, assim. Então, como é importante que... Eu gostei muito da imagem que tu colocou sobre o 6 e o 9, e isso tem ficado muito na minha mente. Não só para questões de feminilidade, mas para tudo, né? Como a gente precisa olhar para a palavra de Deus para realmente ver qual é a verdade. E tu colocou vários versículos onde a gente realmente pode ver qual é o real significado de cada adjetivo desse, né? Então, para nós, assim, é muito importante isso, que eu quero ser a fada sensata da forma que a sociedade está impondo, né? Não, mas é olhar para a palavra de Deus mesmo e ter isso como a verdade e sempre lembrar do padrão que Deus colocou, né? Não, como tu falou várias vezes, não é o que eu acho, o que eu penso, e é isso que está certo, né? Então, de ser sensata, de ser trabalhadora, de ir forte, e todas essas coisas à luz da palavra. E é isso. Olha, só um comentáriozinho. Fizemos aqui uma vez na escola. De vez em quando os professores eles fazem tipo um debate com alguns assuntos polêmicos. Aí uma vez ele falou sobre o feminismo. Tipo, ele não comenta nada, ele só joga o pessoal ao debate. Aí tinha uma menina da minha sala, que acho que ela era filha de um pastor, não lembro de onde. Ela falou assim, bem rápido sobre a submissão da mulher.
Aí o restante das meninas começaram a gritar com ela, dizendo que não é possível que não tenha uma mulher que não seja feminista. Aí foi uma gritaria, gritaria. Aí a menina ficou chorando ali por causa que todo mundo começou a atacar ela. E acho que teve outra vez que foi quando eu tava voltando pra escola com uma amiga minha. Ela tava falando sobre o machismo, não sei o quê. Aí ela também comentou que ela não conseguia acreditar que existia uma mulher que não seja feminista. Aí, Satanás, pai da mentira, né? Então eu disse que eu não era feminista. Aí ela começou a gritar comigo também, dizendo que tudo que eu tenho agora, tipo os estudos, o fato de eu poder ler também, tudo isso se dá a esse movimento. Porque ela achava que era insensatez e ignorância eu não apoiar o movimento que me deu tantos direitos. E é isso, é complicada a situação. Na minha sala, acho que quando alguma menina ela fala que ela não é feminista, ela geralmente é atacada pelas outras. Os meninos também não falam, porque as meninas falam não sei que é lugar de fala, então nem adianta comentar muito sobre isso. É interessante mesmo. Tá travado teu áudio, Laurinha. Ah, tá. Ok. Acho que já dá para falar, né? Já. Isso que a May falou é uma realidade. Na verdade, eu acho que os meninos, não sei se eles necessariamente sabem disso, mas é uma realidade que nós, mulheres cristãs, a gente enfrenta em todos os ambientes que a gente está. Principalmente no ambiente acadêmico. E a maioria de nós aqui, da nossa faixa etária, está vivendo assim, né? Ou cursinho, pré-vestibular, convênio, faculdade, mestrado. A gente associa muito a questão de se eu defendo os direitos da mulher é porque eu sou feminista. E eu não preciso ser feminista para eu defender que as mulheres, elas têm que ter direitos assim como todas as pessoas, entendeu? A gente não tem que ter a gente não precisa ser diferente, a gente tem que ter o direito à vida, o direito à segurança, o direito a poder sair numa rua sem ter medo de ser estuprada. A gente tem direito de poder ter a nossa fé, de ser livre para isso. O que é muito interessante, porque elas falam muito sobre as mulheres terem direitos, mas elas não nos dão direito a ter a nossa fé. Elas não nos dão a liberdade de expressar a nossa opinião quanto à nossa fé, quanto ao que a gente acredita. Então, elas se contradizem muito, né? Mas, May, eu queria te dar um encorajamento de te dizer que tu não tá sozinha nessa, que tu ainda vai passar por muitas situações assim e que o Senhor, ele nos disse que a gente iria passar por esse tipo de situação, mas que a gente deveria estar preparado para qualquer pessoa que perguntasse qual é o motivo da nossa fé. Então, eu acho que é importante para nós mulheres estudarmos bem o feminismo para a gente entender como as outras pessoas pensam e por que é um movimento errado. Quando eu comecei a estudar, eu descobri umas coisas assim horríveis. Por exemplo, a Simone de Beauvoir, que foi uma das principais percussoras, né, das primeiras ondas do feminismo. Ela tinha várias empregadas, mulheres, né? E ela conseguia sair para fazer os movimentos justamente porque ela tinha empregadas. E o movimento, quando ele começou, ele poderia até ter por trás causas nobres, como a questão do voto, da mulher ter direito a voto, né? Mas o que é interessante é porque nem todos os homens tinham esse direito a voto. Eu não sei se vocês sabem disso. Só alguns homens tinham direito a voto. Eles tinham que cumprir obrigações e deveres. Então, meio que a gente passou por cima desses homens que também não tinham direito. Mas, assim, são coisas que por isso que é importante estudar. E a Simone de Beauvoir, ela foi acusada de estuprar dois garotinhos. E até hoje, né, existem relatos sobre isso, de ela ter expulsado mulheres do movimento daquela primeira onda, porque aquelas mulheres simplesmente não concordavam com ela, porque ela estava seguindo uma linha política mesmo, né? O que tinha por trás do movimento era isso. E é o que a gente vê hoje, né, gente? Infelizmente, esses movimentos assim acontecem nas faculdades, principalmente essas coisas da UNE, da Juventude Socialista, não sei o que, é tudo
Até o próprio movimento LGBT, né? Eles usam a desculpa de uma liberdade, em busca de uma liberdade, mas na verdade não é. E é por isso que a gente tem que levar esperança para essas pessoas. Não só ficar no nosso castelo, na nossa defesa, como se nós fôssemos os defensores da verdade, apesar de sermos os defensores da verdade, mas de estarmos realmente preparados para oferecer um abraço quando eu já passei por várias situações assim de amigas que, poxa, elas acabaram de sofrer por alguma coisa, passaram por uma situação horrível, meninas que eram super feministas e que foram espancadas pelo namorado, por exemplo. Aí ela vem conversar comigo e eu tenho a opção de jogar na cara dela de que ela precisava de um homem, ou eu tenho a opção de falar que ela tem esperança em Cristo, que em Cristo os direitos dela são garantidos, e dar esperança para um coração assim. Porque, no fundo, é isso que essas pessoas não têm. Elas não têm esperança. Elas vivem em total desespero. E é por isso que eu tô achando muito importante começar a estudar mais sobre esse assunto esses tempos. Da Ana Caroline acompanhou, ela também viu o livro dela, só que ainda não deu para comprar, porque eu tô com um monte de livro para ler ainda. Mas eu já vi algumas palestras, alguns debates dela falando do assunto, e é muito bom a gente ter esse conhecimento, desse embasamento para poder defender. Porque, tipo, se a gente não tiver esse conhecimento, elas podem falar, tu não conhece, se tu não conhece, como é que tu pode julgar? E também, geralmente, elas defendem aquele negócio de feminismo, que não, isso daí já acho que é feminismo a palavra. Feminismo é defender equidade de gênero, não sei o quê. Aí é isto. Alguém mais aí? Algum comentário? Eu, Dani. Fala, Dani. Vou aparecer porque ainda tô de pijama. Acordou agora. Não, acordei não, tô desde cedo, né? Não, assim, é porque realmente, né, o nosso problema é muito assim, questão mais sem coração, né? E realmente quando a gente acaba defendendo essa questão, e aí a gente é muito criticada, principalmente os cristãos, né? As mulheres cristãs, porque as pessoas que, assim, não são cristãs, ou então, assim, não acreditam muito, até mesmo questão mesmo de assim, não estudar e também não ter tido a prática, né, também de ler a Bíblia, então ler totalmente com outra visão, mas, assim, infelizmente, assim, algumas feministas, assim, acabam culpando, né, falando assim, então, culpam muito a Bíblia, né, aí falam assim, o problema é que vocês acreditam muito na Bíblia, assim, eles culpam muito, né, essa questão do cristianismo quando passa a ser contra, né, o feminismo. Então, é que é importante a gente saber, estudar, entender. Na verdade, é totalmente contrário, né? Assim como a gente teve a aula, né, do papel do homem, mas, e também a gente tem que também entender que a Bíblia não mostra isso, né? Então, principalmente o exemplo que nós temos de Jesus, né? Na Bíblia. Então, é isso. Mais alguém? Não? Senão a gente vai encerrar. Tiago, tem alguma coisa para falar aí, Tiago? Na verdade, eu tenho sim. Só duas coisas. A gente tem que entender que o feminismo ele nunca teve uma origem boa. Ele nunca foi desvirtuado de uma ideologia que buscava igualdade aí com homens, mas ele sempre foi maléfico desde o início, como uma ideologia tramando contra a família, justamente, e obviamente contra o cristianismo, né? A gente vê aí ao longo da história várias dessas mulheres que foram ativistas ferrenhos, como a própria Simone de Beauvoir, né, que está metida em escândalos daquele tipo que a Laurinha falou.
e várias outras também com esse mesmo tipo de comportamento, querendo viver uma falsa liberdade, né? E outra coisa é, se você tiver de boa no Instagram, se você quiser conteúdo bom, eu recomendar aqui alguns perfis aqui. A rapaziada, Pastor Jack, vou mandar aqui no... Teu áudio tá travado, Thiago. Até onde foi que parou? Então, mandei aí, ó. Pastor Jack. Pastor Jack é muito bom. Faca na caveira. Se não tiver ouvido para ouvir, não ouve não, tá? Ele vai fazer uma conferência agora dia 6, 7, 8, 9 e 10 agora de julho sobre masculinidade. E ele tem um trabalho muito bom, né, na igreja dele com homens, né? E Movimento Hombridade aí, ele posta bastante conteúdo bom. Fruto e Tradição também, só filtra, né, o que ele está falando, porque ele está indo numa linha muito behaviorista, assim, nos últimos... Acho que do começo desse ano, no final do ano passado para cá, ele está entrando nessa linha, mas ainda posta conteúdo bom. E a Simples e Bela aí também, para meninas, é da esposa desse cara aí do Fruto e Tradição. Ela também posta bastante conteúdo bom. E o outro aí de baixo é o Conselhos para Meninas, que é de uma colega minha lá de Atibaia do seminário, que é ela que faz os textos aí, ela e algumas amigas dela. Santidade Feminina também é muito bom. Boa, Marquinhos. Gente, tem muito conteúdo bom. Karen tá postando também alguns perfis aí. Muito conteúdo bom no YouTube também, se você quiser pesquisar. Voltemos ao Evangelho, um site também, que também tem no Instagram, eles postam artigos muito bons, o PH gosta pra caramba. A gente tem muito conteúdo bom e, assim, o que você pesquisar na internet tem, cara. Só filtrar e saber o que você está lendo. No Voltemos, tem como sincronizar com o Google quando sai artigo novo. Aí, quando sai artigo novo, chega uma notificação na janela aqui do Windows. Não só o Voltemos, né? Mas é só para enviar a notificação. Praticamente quase todos os sites estão fazendo isso agora. Já aparece faz lá. Um tempo, né? Permite a notificação aí. Vai. É isso, galera. É isso aí, Thiago. Galera, só um adendo aí. Cuidado. Assim como a gente pode cair para um extremo, a gente pode cair para outro extremo, né? Então, equilíbrio. Acho que essa é a palavra certa, né? Equilíbrio em todas as coisas que a gente fala, faz e age, né? Acho que é importante a gente ter isso em mente, né? Tanto, né, no seu cara durão lá, o machista, o turrão, quanto ser feminista, né? Ou achar que tem direito, todos têm direitos iguais, não sei o quê, e aquela conversa toda. Mas eu acho que equilíbrio, gente. Equilíbrio é o ponto central. Isso faz toda a diferença num relacionamento, né? Então, em casa mesmo, se a gente não tiver equilíbrio, de às vezes eu reconhecer o meu erro e às vezes a Ruth reconhecer os erros, a gente não vai para lugar nenhum. Não tem como. Nós somos pecadores. Homem e mulher, tanto um como o outro, diante de Deus, nós temos o mesmo valor e somos iguais em pecados. Então, se a gente não tomar cuidado, né, a gente vai cair no extremo e achar que nós somos melhores do que o outro. E aí a coisa não acaba dando certo muito, né? Então, a gente nunca pode se achar melhor do que o outro, né? Mesmo em função
E até mesmo isso reflete também em cargos, né? Depois, mais para frente, para você. Lá na frente, como se você exercer algum cargo de chefia, reconhecimento, né? E ter o equilíbrio com seus funcionários, com aqueles que prestam serviço para você, né? Não achar que sempre porque você está num cargo, né? Numa função diferente do outro, que o outro é menos que você, né? Nenhuma empresa funciona dessa forma, só você. Se tiver só você lá e você não tiver operários que trabalhem por você, e aí que eu digo, todos têm a sua função e todos são importantes tão quanto você. Então, dentro do papel do homem e da mulher também, né? Todos são importantes e têm a mesma função quanto eu e você. E aí é o equilíbrio, né? Reconhecimento da onde a gente tem fraqueza, o homem tem fraqueza, a mulher tem fraqueza, é reconhecimento dessas fraquezas diante da outra pessoa, né? Então, nunca achar que é superior ao outro, de jeito nenhum rebaixar o próximo, né? Seja ele homem, mulher, né? E como a Laurinha diz, sempre está aberto para, mesmo para aqueles que sempre te atirou pedra, né? Tá com o coração aberto para receber de braços abertos quando ela sentia necessidade de poder contar contigo, né? Isso é importantíssimo. É importantíssimo. E deixar o orgulho de lado e ser mais humilde. Isso acho que é a principal coisa dentro da nossa característica como filhos de Deus, discípulos do Senhor. Beleza? Ótimo. Então, a próxima aula, semana que vem com o Thiago de novo. Já estamos preparando outra aula aí. Já estou conversando com a Laurinha sobre a próxima aula. Uhul! E aí a gente vai poder falar sobre outro assunto importante. E a gente, mais para frente, a gente vai colocar sobre o que a gente vai conversar. Beleza? Tenha uma boa semana, bom dia, bom almoço para todos. Valeu, Tiagão, muito obrigado. Está sendo uma bênção mesmo. Que Deus possa abençoar vocês aí. Até mais. Tchau. Falou, Alan. Alô. Vamos almoçar agora, tô com fome. Tchau. Tchau. Eu tenho que sair para procurar comida. Eita. Com micro-ondas não dá para fazer muita coisa, não. Enjoa, né? Falou, Alan. Até mais, Falou, cara. tchau. Um abraço, Até abraço. Até mais, Hitoshi. Valeu, Hitoshi. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Tchau, Ayla. Foi um prazer ter você de novo. Quando voltar... Olha. Ei, olha esse prato, Fabinho. Rapaz. Olha aí, Hitoshi. Bora, gente. Vai? Tá te convidando para almoçar aí, Hitoshi, ó. Bora, gente. Opa, manda um pra cá. Tem corona. É só arroz e alface esse negócio aí. Só tem alface aí dentro? Tem alface. Ai, tem brócolis. Olha! Não, vou recusar. Só verde, Alan. Não dá, não. Vou procurar comida mesmo, de verdade. Verde. Aí, Alan, aí ali. Olha, partiu, tia. Hoje é carê. Opa. Olha ali a marmita. Tá vendo só? Vai ter troco, Rutinha. Pode vir, Alan. Desce aí. Olha, a única coisa que eu tô comendo aqui, sabe o que é isso? O que é isso aí? Ixi. Não tô vendo direito. Sabe o que é? É bolo de rolo? Rapaz, isso é bom demais. Já tá até enjoado já, né? Já tô, porque eu já tô comendo quase um desses por semana. Igual. Ficando gordo de tanto comer isso. Mas é bom demais isso. Um cafezinho. Ixi, cafezinho. Cafezinho com bolo de rolo. É isso aí. Mas eu quero um churrasco. Rapaz, eu também faz tempo que a gente não come, hein? É? Não é. Mas, rapaz,
Só foi tu embora aí, foi tu embora que acabou. Ah, até parece. Valeu, Alan. Um churrasco no forno de um japonês aí. Sério? Ficou bom. Foi, mas... No forno não tem graça, pô. Não tem graça. É gostoso, mas não tem graça. Tem que ser no carvão. É. Falou, Alan. Falou, até mais. Bom almoço para todos. Até mais. Tchau.